Cláudia, quando você sai, no fim da tarde, da redação da Exame, o que você gostaria de ter feito que não deu tempo ou ainda não está o cenário preparado para receber? Eu acho que a gente pode fazer coisas ainda muito maiores do que a gente faz. Quer dizer, eu acho que lá a gente tem uma ambição meio que limitada em fazer coisas muito importantes, muito relevantes mesmo para o nosso leitor, para o nosso público e para a sociedade brasileira. E nem sempre, no final das contas, ao final dos 15 dias que dura uma edição, você tem a sensação assim, que você chegou lá. Eu acho que isso é o mais frustrante, né? Dentro dessa frustração, onde é que é mais dolorido para o jornalista hoje no mundo dos negócios? É observar, por exemplo, vou levantar uma hipótese, é observar, por exemplo, a falta de sincronismo entre discurso e prática por parte, por exemplo, dos líderes corporativos? Existe esse problema. O que eu acho, de uma forma geral, quer dizer, essa falta de sincronia entre discurso e prática existe, obviamente, né? A gente percebe. Como jornalista, depois de alguns anos, você realmente está treinado para ver que quando o discurso é pleno ou quando ele é vazio ou quando ele é mais ou menos, né? Existe mais em algumas áreas do que em outras. Em que áreas que existe mais, Cláudia? Onde é que o discurso está mais contaminado e mais desconectado da verdade? Eu acho que em duas áreas principalmente, que são as duas áreas mais, digamos, subjetivas dos negócios. A primeira é pessoas, né? Então, assim, todo mundo adora falar que o centro das empresas são as pessoas. E isso é verdade, não é mentira. As pessoas fazem os negócios, né? Por trás de cada coisa, de cada produto, de cada ideia, de cada inovação, de tudo, existem pessoas, né? E se tornou um modismo de uns anos para cá, as pessoas são a nossa prioridade, as pessoas que trabalham aqui, os nossos talentos estão em primeiro lugar. Sinceramente, eu acho que 80% das empresas, e esse é um número bem otimista, assim, não levam completamente a sério isso. Eu me lembro que numa conversa com você disse o seguinte, você falou, eu tenho a sensação de que o ser humano virou acessório no mundo corporativo. Você continua pensando isso, Cláudia? Eu acho o seguinte, talvez não seja por uma questão de puro pragmatismo ou cinismo das pessoas. Quer dizer, eu acho até que muitos deles gostariam, sim, acreditam no que dizem. Acontece que as pressões no mundo dos negócios as pressões são tão intensas, ele se vê tão imprensado pela cotação da bolsa, o que os analistas estão achando, o que os bancos estão achando, se o concorrente está vendendo mais ou menos, se ele vai atingir a meta, se ele vai ter aquele resultado obtido, se ele vai ganhar aquele bônus, etc., que se ele precisar passar por cima de algumas concepções, pessoas entre elas, ele passa. Pessoas entre elas. Pois é, gente, veja só que situação. Quer dizer, a Cláudia, com a sensibilidade que ela tem como jornalista, com o compromisso que ela assumiu e que tem tudo a ver com a personalidade dela, de fazer um jornalismo muito sério, mostrando a verdade do mundo dos negócios. Você vê o primeiro ponto onde a coisa começa a esbarrar. Essa dissintonia entre discurso e prática. Quando o ser humano passa a ser acessório dentro do processo corporativo, aí a gente começa a fazer aquilo que ela no começo disse, né? Quer dizer, ela não sabia se ela ia ser jornalista ou médica, mas aí você começa a fazer a primeira incisão cirúrgica para poder olhar sem preconceito, sem julgamento, mas com clareza, começar a jogar um pouquinho de luz dentro dessa mega disfunção. Porque isso é uma doença, não é, Cláudia? Quer dizer, quando eu gosto muito das pessoas, eu falo muito das pessoas, aliás, eu sou uma pessoa, e na hora do vamos ver, quer dizer, é tanta coisa em cima de mim
que a pessoa vira acessório, inclusive eu mesma. Muitas vezes o próprio líder se vê como um acessório. É por isso que na hora de conversar com a Cláudia Vassalo, ele tem o discurso impecável. Mas será que é isso que ele de fato está fazendo ou sentindo? Ou esse é o discurso da corporação? Eu acho que muitas vezes ele faz o discurso da corporação, porque ele é o representante daquela instituição, né? Então ele é obrigado a ter esse discurso. Mas o que eu acho que é realmente problemático é que essas pessoas, eu estou falando na média, não estou me referindo a casos específicos, elas estão muito divididas entre o presente e o futuro. Então, o presente, o que é o presente? É fazer os números, é atingir os resultados, é ganhar um bom bônus, é se equiparar aos pares num jogo de poder, que a gente sabe que qualquer empresa é um tabuleiro de disputa de poder, né? E o que tem no futuro? Assim, eu acho que essas pessoas acreditam, sim, que as pessoas são importantes, que se ele não tiver bons profissionais ao lado dele, ele vai perder o jogo no longo prazo, que sustentabilidade é importante, de fato, que existe um mundo, que existe uma sociedade. Só que hoje não dá tempo, né, Cláudia? Mas ele fica dividido entre essas duas coisas e o pragmatismo muitas vezes acaba levando a melhor, né? Não sei se você chama de pragmatismo, eu chamo de esquizofrenia, né? Se você amanhã pudesse dar um conselho para essas pessoas que não têm tempo de pensar nelas mesmas e que falam tanto de gente, de talentos e não sei o quê, e acabam tratando esse tema bobo, como acessório, o que você gostaria de dizer para essas pessoas, para esses líderes? Bom, primeiro que eu acho que não existe mais dúvida de que empresas são feitas de pessoas e quando essas pessoas são realmente boas e unidas em torno de um ideal, qualquer que seja ele, e comprometidas, o trabalho sai melhor, os resultados acabam aparecendo. Não pensar em pessoas ou descuidar disso, ou fingir ou deixar que isso seja apenas uma letra naquele quadro de missões e valores que a gente está tão acostumado a ver nas companhias, a longo prazo é suicídio, né? Quer dizer, você pode ser bem sucedido hoje, amanhã, talvez depois de amanhã, daqui a uma semana, mas e no longo prazo, né? Até porque você falou que eles estão muito ligados ao futuro. É impossível construir um futuro verdadeiro se o presente está com bases tão incrivelmente frágeis, né? Qual é o segundo eixo? Você falou o primeiro são as pessoas, de dissintonia entre discurso e prática. Outro que é um tema que está super na moda no ambiente corporativo e não sem motivo, né? Que é a questão da sustentabilidade nos negócios. Agora ela vai pegar forte, gente. A gente volta já.